Sejam bem-vindos! Você sabe que aqui você está sempre no pódio com Gregório Ventura. Pessoal, que alegria poder estar mais uma vez aqui compartilhando uma história de vida, uma história de empreendedorismo. E você sabe que aqui a gente sempre aprende com todos que passam aqui. O pódio é esta experiência de levar para você tudo aquilo que nós temos de bom na vida dos empreendedores. E hoje eu estou aqui com um médico, um especialista, Dr. Lindbergh, e ele vai nos contar um pouco sobre sua vida, sua história, sobre sua empresa, de como que foi todo esse percurso de vida. E meu bem-vindo, Dr. Lindbergh, que alegria poder estar aqui. Primeiro, gente, que eu sou paciente dele, né? Ele nutrólogo, eu sempre vou lá, esse cara trata de mim. Segundo, que eu admiro muito essa experiência empreendedora, que logo, logo vocês vão ficar sabendo. Então, é uma alegria poder recebê-lo aqui. Amigo, obrigado, a alegria é minha, principalmente como você falou, da gente ter iniciado essa relação como médico-paciente, evoluído para amigos e ter aprendido, fui seu mentorado. E hoje a gente poder compartilhar essas experiências. É um prazer estar aqui, espero poder contribuir um pouquinho aí. Um pouquinho não, você vai contribuir muito, eu tenho certeza. Tivemos essa experiência também, né? Tive a oportunidade de fazer esse trabalho de mentoria com ele, ajudar ele a implantar metas no consultório e essa coisa toda. Mas, Dr. Lindbergh, quando a gente fala médico, né? Tem um sonho, né? Um sonho que em algum momento da sua vida você falou, eu quero ser médico, e tudo se iniciou. Conta para nós essa sua história, esse seu sonho, isso que veio lá de dentro de você e você descobriu que é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que vai fazer parte da minha vida. Conta um pouquinho para nós desse início. Então, Gregório, eu costumo falar que eu não sei muito qual foi a motivação, porque minha mãe conta que com 4 anos de idade eu falei com ela que eu ia ser médico. E eu sou de uma família, não sou de uma família tradicional de médicos, tenho apenas uma tia, irmã da minha mãe médica, mas minha mãe funcionária pública, meu pai também. Minha mãe fala que me levando para a escola um dia a pé, minha mãe dava aula na escola que eu comecei a estudar o maternal, e eu falei com ela que eu ia ser médico com 4 anos. E desde então, isso nunca mudou. Esse sonho foi sendo nutrido ao longo da vida. Eu costumo falar então que eu acho que Deus plantou essa sementinha lá no Lindbergh criança, e Guimarães Rosa fala que o menino é pai do homem, né? Então eu acho que disso veio essa vontade que foi crescendo. Nunca pensei em fazer outra coisa, nunca me vi fazendo outra coisa. E a questão é porque quando se decide pela medicina, você tem uma vida mais de renúncias desde mais cedo, é uma adolescência mais voltada aos estudos. Na minha época, né, eu tenho 10 anos de formado, então que eu tentei vestibular, nós estamos falando aí de 2006, quase 20 anos. Então, não tinha tanta disponibilidade de faculdades, não tinham tantas vagas, eu não queria sair de Montes Claros, porque também era uma coisa muito bem definida na minha cabeça, eu queria estudar e me estabelecer aqui. Eu sou apaixonado pela cidade, aqui que eu nasci, aqui que eu falo que eu sou nascido, criado e estudado. Então, é uma vida que você faz renúncias desde mais cedo, para ter mais um foco mesmo naquilo que eu queria. E aí eu me dispus a entrar nessa história da medicina, que eu acho que se confunde um pouquinho com a minha vida aí. E você me conta toda essa história aí. Aí você foi pelo caminho da especialização, né? Você hoje é nutrólogo, até queria que você falasse um pouco disso. Por que você escolheu esse caminho, e até explicar para as pessoas que muita gente talvez não saiba o que é um nutrólogo, confunde um pouco com nutricionista, qual que é a diferença, o que é a sua especialidade, para que as pessoas entendam a relevância da sua especialidade. Sim, eu terminei a faculdade e eu fiz minha primeira pós-graduação em nutrologia na Associação Brasileira de Nutrologia, depois fiz a residência em ortopedia e coroei e uni esses dois mundos que para as pessoas é tão distante com a medicina esportiva. Então hoje eu sou atualmente o único médico do esporte do norte de Minas até o sul da Bahia, e a medicina do esporte ela engloba tanto a nutrologia quanto a ortopedia, justamente nessa busca de melhoria de qualidade de vida. Então eu falo que o nosso objetivo é impactar nosso paciente em ter mais qualidade de vida. E isso perpassa várias nuances, não só a alimentação, mas a alimentação, o estilo de vida, a prática de atividade física, a suplementação e todos os cuidados com a saúde. Então a nutrologia ela é a ciência médica
que estuda as interações da alimentação e dos nutrientes no nosso corpo. Mas essas interações, elas não dependem somente do que a gente come. Eu costumo falar que a gente não é o que a gente come, a gente é o que o nosso corpo faz com o que a gente come. E isso depende do nosso metabolismo. E isso depende do estilo de vida, do manejo de estresse, do manejo da ansiedade, do exercício físico que a gente faz, da qualidade do sono, de como o nosso intestino funciona. Então a gente tenta englobar tudo isso para levar mais qualidade de vida para o paciente. Ah, que interessante. Então significa que não é igual para todo mundo. O metabolismo ele pesa muito aí, né? Cada pessoa, eu falo que a gente vive essa era da medicina personalizada. É enxergar o paciente naquele contexto que ele vive ali. Então, não só cada metabolismo, mas dependente de cada rotina. Porque não adianta eu tentar adaptar a sua rotina ao estilo de vida que a gente quer para você. Na verdade, eu falo que o caminho tem que ser o inverso. A gente precisa adaptar um bom estilo de vida na rotina que você tem. E isso é diferente. Por exemplo, eu que sou médico seu e de sua esposa, então vocês têm estilos de vida diferentes porque vocês têm rotinas diferentes. E esses estilos de vida, eles precisam se encaixar nessas rotinas. E às vezes o paciente, ele quer fazer o contrário. Ele define, ele vê o estilo de vida do influencer, ele vê o estilo de vida do famoso e ele quer adaptar a rotina dele àquilo ali. E nunca é sustentável. Então, muito cuidado, viu, em seguir as rotinas do influencer por aí. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua. Gente, o Dr. Lindbergh, ele começou com o consultório dele. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você sozinho, só você e atender os pacientes, lógico, uma secretária ali. Eu te conheci exatamente nessa transição. O que me chamou a atenção foi aí onde que veio a veia empreendedora, veio algo que te chamou a atenção e você começou a mudar e criar uma marca de alto padrão. E eu queria que você falasse sobre esta marca, né? Eu queria que falasse sobre essa transição, como isso surgiu. E você hoje, mais do que um médico, né? Um médico do esporte, você é também um empreendedor. Então é essa transição que eu queria que você falasse, que eu acho super interessante, né? Como é que se deu essa transição e falar um pouquinho desta marca. Então, a gente precisa, eu falo que a minha história hoje ela se confunde com a história da SALP, né? Saúde de alto padrão. Eu comecei sublocando uma sala de uma outra colega, que inclusive foi uma incentivadora, doutora Juliana. Subloquei uma sala por turnos, como a maioria de nós começa. Depois, 3 meses depois, eu já estava com mais uma sala logo em frente, mas o espaço foi ficando pequeno. E à medida que eu terminei a residência de ortopedia, esse período se coincidiu com a pandemia. E aí foi um período para a gente, né, muito crítico, mas que eu percebi que haveria uma valorização maior da saúde e da qualidade de vida. Quando nós percebemos, quando nós nos vimos tolhidos de todos os outros aspectos e que nada era mais importante que a saúde, eu já tinha o sonho de ter um local que eu conseguisse integrar o cuidado, e aí eu percebi que talvez aquele seria um momento propício. Lógico, com muito mais medo por conta de todas as restrições que a gente tinha, mas eu apostei que aquele seria um momento de mostrar para as pessoas que a gente precisava realmente olhar um pouco para a gente, para o nosso estilo de vida e que isso era determinante para a nossa saúde. E foi aí que eu decidi criar a SALP, Saúde de Alto Padrão. Isso foi o quê? Em 2021? 2020. 2020. Esse ano a gente faz 5 anos. 5 anos, um baby. Um baby. Sim. Mas que tem me trazido muitas alegrias, muitos desafios, porque é realmente o que você falou. Eu falo que eu tenho um crachazinho que precisa virar. Eu tenho o crachá de médico e eu tenho o crachá de gestor. E eu preciso estar constantemente virando esse crachá. E nós médicos, nós não somos criados, nós não somos moldados, preparados para gerir. Então, principalmente eu formei na Unimontes, né, uma faculdade pública, fiz residência num hospital 100% SUS, 100% público, então eu me formei no ensino e na saúde pública. A gente não tem essa ideia de gestão, de valor, de preço, porque a gente não tem nem o hábito de cobrar pelo nosso serviço, né? Então é uma era de aprendizado e tanto que os desafios foram maiores no início, porque eu abri a SALP e comecei a estudar gestão naquele momento. Então, antes de abrir, eu parei de trabalhar 45 dias, fiz um intensivo de um produto online voltado para clínicas médicas, porque aquele momento estava ali realmente propício a isso, eu não podia sair para estudar. E foi quando eu comecei
a entender um pouco mais da gestão. Mas no início eu falo que foi um sonho que ele foi muito mais amador, que ele teve que ir se especializando com o tempo, mas que me exigiu muito dessa dupla função, porque eu preciso estudar o meu medicar e eu preciso estudar a minha gestão ali, então eu faço essa jornada dupla hoje. Então a SALP é saúde de alto padrão. Eu me lembro que nessa época também, ou um pouquinho mais à frente, você começou também a sua mentoria, nós trabalhamos ali toda essa questão de metas e tudo. Me fala uma coisa, quando a gente fala em um comércio ou num supermercado, a gente sabe os produtos de um comércio, de um supermercado. Que produtos a SALP oferece hoje? Que serviços a SALP oferece hoje? Só para a gente entender esse negócio, né, SALP? Como é que é o negócio SALP hoje? Sim, a SALP, eu falo que a gente é hoje mais do que uma clínica. Nós somos uma comunidade engajada na qualidade de vida, na saúde e qualidade de vida. Então hoje a gente tem um atendimento multidisciplinar com vários profissionais que perpassam educação física, fisioterapia, reabilitação, pilates, psicologia, outros colegas da área médica, como tem outros ortopedistas, tem otorrino e otoneurologia, que é a especialista em vertigens e tonturas. Então a gente tem todo esse time e agora, recentemente, a gente abriu um novo núcleo na SALP, que é o núcleo de estética, junto com a cirurgia plástica, que a gente está trazendo as tecnologias mais modernas do mercado para realmente ter esse cuidado integral. A gente acredita muito numa beleza de dentro para fora, que uma pessoa bonita, uma pessoa bela, ela precisa morar num corpo saudável. Eu acho que esse é o propósito da SALP hoje. É te mostrar que o seu estilo de vida ele vai influenciar na sua longevidade, na sua qualidade de vida e também na sua estética, na sua beleza. Que interessante. Então, olha para você ver, você está me falando de valor agregado, né? Sim. O que é que vocês vendem na verdade? Não é só um produto, não é só um serviço, tem algo por trás aí. Sim. E como é que é o seu... Agora vamos falar de gestão, tá? Vamos falar do médico gestor, né? E como é que é seu estilo de gestão? Como que você acompanha isso? Como é que é o modelo comercial, de marketing do seu negócio? Eu sei que você faz um trabalho muito bom nas redes sociais, né? Depois a gente até pode deixar aí, né, para o pessoal acompanhar. Mas como é que é esse estilo de gestão, esse modelo de negócio seu? O que são os pilares de sucesso da SALP hoje? Sim, eu acho que, na verdade, os pilares de sucesso, eles começaram com a minha desconstrução. Como talvez a maioria dos empreendedores, eu sou um cara extremamente centralizador. E por muito tempo eu tentei dar conta de tudo e fazer todas as nuances e os aspectos da gestão ali, até perceber que realmente eu precisaria delegar, e que foi uma coisa que, inclusive, na sua mentoria, você bateu muito na tecla, e eu preciso até abrir um parênteses para falar o quão divisor de águas foi para mim. Foi um dos meus primeiros contatos com o meu eu empreendedor, que eu estudava muito a gestão, mas os modelos de negócio e os modelos de gestão, eles perpassam sobre o perfil do empreendedor. Então, o meu encontro com você, naqueles nossos encontros, foi a primeira oportunidade que eu tive de olhar para o meu perfil empreendedor e entender como o meu perfil influenciava e modificava o meu ambiente de gestão ali. Então, eu precisei descentralizar. E aí foi aquele momento que eu passei a ter, há 3 anos e pouco, quase 4 anos, eu tenho um gestor comigo, que é o Luiz Gustavo, que numa parceria imensa, a gente consegue crescer e aprender juntos. Também uma pessoa que não tinha experiência em gestão, então um aprendiz como eu. Mas a gente tem uma gestão, eu falo que uma gestão muito honesta na clínica, muito ciente. Eu falo que existem duas maneiras de você levar. Ou você joga luz no que você é muito bom e fica cada vez melhor naquilo, ou você joga luz naquilo que você não é tão bom e aprende a melhorar um pouco daquilo. E foi isso que a gente fez. A gente tentou equilibrar esses dois momentos. Ora, luz naquilo que a gente era bom para ficar cada vez melhor, e ora, jogar luz naquilo que a gente não é tão bom, mas que a gente precisa aceitar que é uma deficiência e melhorar. Então hoje a gente tem reuniões diárias, nosso dia começa todos os dias com nossa reunião diária, uma reunião rápida de alinhamento, e a gente tem, onde a gente olha nossos principais indicadores, porque eu falo que lidar com saúde é muito diferente de lidar com produto, né? Oferecer serviços é muito diferente, porque a gente ali, e talvez esse seja meu maior prazer, eu não lido só com o cliente, eu lido com a história daquele cliente. Porque muitas vezes, se você entra numa loja
para adquirir um produto, você passa minutos ali, e também muito desafiador, porque você precisa fazer uma leitura daquele cliente em minutos, mas a gente precisa acolher histórias ali, porque todos os profissionais que estão na Salp hoje, sem exceção, eles atendem com pelo menos 1 hora com cada cliente. Então precisa acolher sua história ali. E essa história precisa fazer sentido. Então eu preciso que a história da Salp faça sentido para você também. Então é uma oportunidade que a gente tem de te mostrar qual é o nosso propósito para ver se aquilo realmente se alinha para você. Porque não é todo cliente que é pra gente, né? Então assim, a gente precisa aceitar essa realidade também. Então quando a gente consegue conectar a nossa história com a história do cliente, aí é que a gente cria essa relação e essa experiência que a gente tanto fala, né? Que interessante, você falou de uma coisa e quando consegue conectar, eu queria pegar essa palavra conexão, poucos dias atrás eu estava num evento para médicos do Hospital de Olhos e a minha palestra foi Conexão em Segundos, né? Baseado nessa ideia do rapport, da experiência do paciente, do médico que consegue se conectar rápido com o sorriso, com o olhar, com a experiência do paciente. E isso é um tema muito relevante, né? A experiência hoje do cliente, a experiência do paciente. Eu sei que você estuda o tema, que você tem dado palestras aí pelo Brasil sobre o tema, já teve a oportunidade até de palestrar lá na convenção do Hospital de Olhos, onde eu sou consultor, sobre o tema. E eu queria que você me falasse sobre isso, né? Hoje, serve para o médico, mas serve também para os empreendedores de maneira geral, essa experiência, né, do cliente ou do paciente. Como é que você trabalha essa experiência? Eu queria que você me falasse um pouquinho da importância da experiência do paciente, mas eu queria que você desse dicas práticas também, que eu sei que você faz, né? Sim. Por exemplo, você faz uma coisa muito legal, que você vai lá, como eu sou paciente, eu sei disso, ele vai lá, recebe a gente, né, lá fora, e recebe com um sorriso maravilhoso, né, e sorridente, faz um rapport maravilhoso. Eu sei que você faz isso porque, né, eu vivo isso na prática. Mas eu queria que você me falasse disso, que eu acho que é tão relevante hoje, porque quando a gente fala indicadores, a gente não pode falar só indicadores quantitativos. Claro, a meta é importante em termos de volume, de faturamento, mas o indicador fundamental hoje é se o meu cliente está satisfeito ou não comigo. Senão ele vai lá no Google e fala, ele vai lá no Reclame Aqui e reclama, né? E ele põe a nossa marca, deixa a nossa marca a desejar. Então eu queria que você comentasse, por favor, sobre isso, que eu acho que é importantíssimo, até com a sua experiência, né, de prática e também de palestrante. Sim. Eu falo que não existe marketing melhor do que um cliente satisfeito, né? Eu acho que isso é o que a gente quer. E eu falo que, mais uma vez, quando a gente fala em serviços de saúde, existe um indicador importantíssimo qualitativo para a gente, que é se a gente está resolvendo o problema do paciente. A gente existe para resolver o problema que você leva até nós. Então eu falo que, primeiro, eu comemoro o fato de resolver o problema do paciente, porque o nosso faturamento ele é reflexo disso, se nós estamos resolvendo o seu problema. Então, como gestor, obviamente eu comemoro o faturamento, eu comemoro a meta batida, mas antes disso, a gente comemora o fato de estar resolvendo, de ser resolutivo, de resolver o problema do paciente. E eu acho que isso se estende a qualquer negócio. Antes de qualquer coisa, você precisa resolver a dor que o seu cliente leva até você, porque o seu faturamento sustentável vai ser reflexo disso. Então, e muito tem se falado em experiência do cliente, experiência do paciente, eu falo que é um termo que tem até se banalizado. Eu falo que a gente sai agora, em 2025, com a inteligência artificial, com todas as nuances que isso traz, a gente sai da era da experiência do cliente, da experiência em saúde, experiência do paciente, que é minha área, para a era do valor em saúde, que é entregar aquilo que é mais importante. Valor é importância. Então, a gente está na era de entregar aquilo que é mais importante para o nosso cliente. Não somente aquilo que a gente oferece, mas da maneira que ele enxerga importância naquilo. E por muito tempo a gente achou que a experiência do paciente se resumia a servir um cafezinho numa bandeja bonita, que também é, mas eu falo que a experiência do cliente, a experiência do paciente, ela é a soma de todas as interações que o cliente tem com a nossa marca, que é moldada pela cultura da empresa. Então, primeiro, não existe experiência sem uma cultura muito bem definida. Porque eu brinco que a cultura existe, né? Se ela não está sendo determinada por nós, ela está sendo determinada por alguém. E todos esses pontos de interação, e talvez esse seja o grande desafio do empreendedor hoje, é conseguir cuidar de todos esses pontos de interação, eles que constroem essa experiência. Então, com as redes sociais hoje, com o WhatsApp, com os aplicativos de comunicação, a gente aumentou muito os nossos pontos de interação.
Então, se o cliente tem uma experiência ruim lá no WhatsApp, muitas vezes eu não consigo nem reverter essa experiência dentro do consultório e muitas vezes ele nem chega até mim. Então, o primeiro ponto é realmente mapear essa jornada do cliente. Então, toda empresa, e na clínica não é diferente, o cliente tem uma jornada, e se a gente não mapear todos esses pontos de interação, como que a gente vai garantir essa qualidade? E aí a gente passa a ter indicadores qualitativos para cada ponto dessa jornada. Tanto que agora na clínica a gente está desmembrando. A gente tem um NPS alto, mas um NPS geral. Isso só para você explicar para o pessoal o que é NPS, talvez alguns não saibam. Sim, o NPS ele é uma escala do quanto o cliente indicaria o seu serviço a outra pessoa, né? E a gente tem esse indicador alto, mas o indicador geral. E o que a gente está fazendo agora na clínica, é nosso projeto, inclusive para abril, é desmembrar esse NPS. Eu quero saber a satisfação do cliente antes do atendimento, durante o atendimento com o profissional ao qual ele está e após, na nossa pós-venda, porque isso para mim vai ser muito mais específico, porque aí eu tenho os pontos de contato da jornada dele em cada um desses 3 momentos, antes dele ser atendido, durante o atendimento e após o atendimento, porque a função é melhorar, é evoluir. Então eu preciso determinar isso melhor. Então quando a gente enxerga a experiência do cliente como a soma de todas essas interações moldadas pela cultura, então a gente consegue entender a importância da cultura e a importância de mapear cada um desses pontos. Então é como você falou, e isso na prática é isso, é mapear como que o cliente é recebido no primeiro contato no WhatsApp, como que o cliente é recebido no primeiro contato via Instagram, como o cliente é recebido no telefone, como ele é recebido na clínica, se ele é recebido com um sorriso ou não, se eu abro a porta para ele ou ele mesmo tem que abrir a porta, a forma como eu ofereço um café para ele, não somente o oferecer, o ambiente em que ele espera é um ambiente ruidoso, é um ambiente mais tranquilo. Saber, esse fim de semana mesmo, hoje a gente tem um treinamento mensal da equipe. E aí nosso gestor Luiz Gustavo falou sobre perfil comportamental. Então tentar ensinar nossos colaboradores a fazer essa leitura rápida do perfil comportamental do nosso cliente. É aquele perfil que gosta de bater um papo enquanto espera? É aquele perfil mais reservado? Aquele perfil mais direto? Isso influencia totalmente na hora de passar um plano de cuidado para ele também. Tem quem gosta daquele plano mais detalhado, de entender o porquê de cada coisa que ele vai fazer. Tem quem é mais direto. Então, entender o perfil do cliente faz com que você mapeie a jornada para ele, personalizada para aquele cliente. Então a jornada também ela não pode ser engessada, porque o que funciona para você não funciona para o colega. Achei isso fantástico, porque de fato as pessoas não são iguais. Às vezes a pessoa fala assim, a gente tem que atender o outro como eu gostaria de ser atendido, mas pode ser que o seu perfil é diferente do outro. Às vezes o outro é mais reservado, você é uma pessoa que é mais carismática, que gosta de conversar, e o outro é mais objetivo, é mais reservado, é uma pessoa que quer resultado, que quer coisa rápida. Então entender o perfil comportamental, entender que as pessoas são diferentes, você personaliza a experiência. Exatamente. Então achei fantástico isso, esse trabalho, né, que vocês fizeram aí com a equipe, e é isso mesmo, né? Fazer a equipe entender isso vai fazer com que a experiência deles seja uma experiência diferente, porque quando a gente fala em experiência, não é a mesma, as pessoas têm sentimentos diferentes, histórias de vida diferentes, perfil diferente, tudo diferente. Então, muito bacana, né, você falar sobre isso, sobre essa experiência do paciente, como isso, né, ajuda bastante. Em termos de gestão, né, você precisa fazer marketing, você precisa fazer a parte comercial. Essa parte você também faz, porque a gente fala assim, as clínicas, os hospitais não podem fazer esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse sobre isso, e eu imagino que é um marketing muito de autoridade, né, de gerar autoridade, mostrando, né, o valor que tem a Salp. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e quanto isso é importante para divulgar o seu trabalho, para que as pessoas tenham uma percepção desse valor que você está falando. Sim, eu falo que a gente costuma, todo mundo já ouviu falar que lidar com pessoas é difícil, né? E eu falo que eu detesto essa frase. Lidar com pessoas não é difícil, pessoas não são difíceis, pessoas são diferentes. E aí, a sua gestão precisa englobar os diferentes perfis que você quer. Então eu falo que a gente tem uma gestão e um marketing, por exemplo, mais do que de autoridade, mas de conexão. Eu acho que a gente realmente vive a era da conexão, como você bem falou, e quem me acompanha sabe, eu falo que não existe cura sem conexão, não existe cuidado sem conexão, e talvez esse seja um dos grandes diferenciais da Salp hoje. A gente busca realmente gerar essa conexão
e buscar clientes que realmente se conectem com o nosso propósito. Então a gente tem aí hoje uma gestão comercial, mas realmente mostrando para você o valor daquilo e o porquê de um cuidado integral, de você seguir uma jornada conosco, porque a gente precisa realmente ter uma visão mais 360 do paciente. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho uma reunião com o nosso time de fisioterapeutas que a gente discute todos os pacientes da fisioterapia e todos os pacientes do Pilates, independentemente de serem meus pacientes ou não. Hoje a gente tem pessoas que ainda não são, mas serão. Então, para realmente lidar com esse cuidado mais integral, porque quando a gente vai fazer essa convergência de olhares, aí a gente consegue realmente também fazer a convergência de um marketing, do comercial e também dessa parte operacional. Eu tenho tentado sair mais do operacional, fiquei por muito tempo nele e ido mais realmente para esse tático, esse estratégico, que a gente fala que é esse nível um pouquinho mais alto da gestão. Então a gente tem realmente tentado conectar hoje nosso marketing, também o marketing. Óbvio, a gente precisa respeitar regras específicas do Conselho Federal de Medicina que não existem em outros setores, mas que hoje a gente consegue sim gerar essa conexão com o paciente e mostrar nosso valor. Mas de uma maneira, eu brinco que eu sou um médico novo com a cabeça de médico antigo às vezes. Eu sempre tive uma resistência muito grande com marketing, por incrível que pareça, por parecer que a gente está se vendendo, até a gente entender que venda nada mais é do que ajudar o outro. Então, se eu estou vendendo o nosso serviço, é porque eu acredito que o nosso serviço pode te ajudar. E isso vira uma chavinha para a gente. Então, nosso marketing hoje é basicamente tentando te mostrar em que nós podemos te ajudar, em que nós podemos melhorar a sua vida e, através disso, você entender nosso valor. Então, marketing de conexão, eu diria. Que bacana. Isso é profundo. Marketing de conexão, de valor. Você vender valor. Hoje eu sempre digo que existe essa relação preço e valor, né? Então, o que é caro? Eu sempre trabalho isso, né, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Caro é aquilo que não vale. Caro aquilo que não vale. Pode ser um produto que fala, nossa, aquele produto é mais barato, mas ele pode sair caro para você se ele não entregar valor, né? Então, preço de fato não é tudo. Ele é um componente importante, claro, mas a entrega de valor, aquilo que você está tirando seu dinheiro e pagando, você tem que sim passar por uma experiência, passar por algo que de fato vai resolver o seu problema. Se você contrata um serviço e aquilo não resolve, não adianta. E existe uma pesquisa que diz que 70%, né, principalmente em serviço, é indicação. Então, cada vez que você atende alguém muito bem, cada vez que você passa para um cliente, um paciente, uma experiência de valor, a tendência é que esse cliente não só volte, mas que ele indique você novamente. Então, a experiência, né, de valor, ela é muito importante. Bom, eu quero falar um pouquinho de um tema que eu gosto muito. A gente já em outra, não sei se há 2, 3 anos atrás, a gente fez uma semana da produtividade, você esteve conosco, falar principalmente para as pessoas, para os empreendedores que estão nos escutando, né, que tem uma vida corrida, que tem aquele monte de atividades. E uma das grandes dificuldades hoje, Dr. Lindbergh, é a questão do equilíbrio de vida, né, da produtividade, né? Todo mundo fala que você precisa ser produtivo. Mas ser produtivo, quando a pessoa não tem equilíbrio de vida, ela é um problema, né? Como é que, eu queria que você falasse um pouco disso e como é que é o seu trabalho com um cliente, né? E o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo sobre isso, né? O que são os pontos chaves que a pessoa tem que estar atenta hoje para que ela tenha esse equilíbrio de vida e continue sendo produtivo? Ou seja, produtivo com equilíbrio de vida. Sim. Eu queria só pontuar uma questão que eu acho importantíssima que você falou agora, que é sobre a indicação. E por muito tempo eu realmente também ficava muito preso à importância da indicação, e isso me fazia ser ainda mais resistente ao marketing, porque eu acreditava que a grande maioria dos meus clientes vinham da indicação, do famoso boca a boca, e que realmente tem uma importância incomparável. O que eu vejo hoje? A questão, o que mudou nessa nova era pra gente, é porque você me indica, mas aquela pessoa ainda vai na rede social validar essa indicação. Daí a importância do marketing, né? A rede social, o digital, na verdade, ele virou uma validação da indicação. Então hoje eu considero até a indicação
um resultado do digital, porque aquele paciente permeia nisso. Eu concordo com você plenamente, até porque eu também faço isso. Quando alguém me indica, eu gosto de ir lá na rede social para me olhar, ou eu gosto de ver no Google. Sim, exato. Qual que é a avaliação, o que as pessoas estão falando. E de fato, acho que você foi bem feliz nessa colocação sua, nesse ajuste aí. E de fato, a rede social, o Google, tudo aquilo valida o que alguém me diz. O digital, de uma maneira geral. O digital hoje valida a indicação. Bacana. Então, bacana. Até aquele paciente que veio da indicação, no nosso indicador interno, ele vai como resultado do digital. Ainda que você chegue na clínica e me fale que, olha, na nossa ficha é campo obrigatório a indicação hoje. E me fala, foi o Gregório Ventura. Mas no nosso indicador, ele vai como resultado do digital. Porque você, muito provavelmente, aquela pessoa validou essa presença no digital de alguma maneira. Então, acho que isso muda um pouquinho nossa percepção, um pouco do digital. E falando de produtividade, como você falou, eu acredito que esse é o grande desafio da maioria das pessoas hoje, especialmente do empreendedor, porque o empreendedor ele não tem uma jornada de trabalho, né? Por muito tempo, ele vive o trabalho. Às vezes até em casa, às vezes não, quase sempre. A grande maioria das vezes, né? Quase sempre, né? Principalmente no início ali, igual eu falo que os primeiros 5 anos é o período de estruturação. Eu estou vencendo esse período agora. Então eu falo que há 5 anos eu vivo para a Salp. A história da Salp se confunde com a minha nos últimos 5 anos. E aí esse equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, com certeza eu falo que é um equilibrar de pratos, né? Aquele equilibrar ali. Uma vez um paciente falou comigo assim, Lindbergh, eu fico impressionado, eu queria que você me falasse como que você consegue ser bom em tudo que você faz. Você é um bom médico, você é um bom filho, você é um bom amigo, você é um bom empresário. E eu falo, olha, sempre tem algum aspecto que está ficando a desejar. Porque naquele momento que você está se dedicando mais a um aspecto da vida, outro está ficando aquém. A questão é esse equilíbrio de transitar nesses personagens que a gente vive de maneira a ser satisfatório na maioria deles e aceitar que a gente não dá conta de tudo. Mas que a gente precisa realmente estruturar a vida para que todas esses passeios nesses personagens sejam transitórios. Eu preciso ali sim viver a minha empresa, mas eu preciso também viver a minha família. Eu preciso viver o meu eu sozinho, eu preciso viver a minha fé, mas para isso a gente precisa também estar saudável. A questão é que a linha é muito tênue entre o adoecimento e o estar saudável. Então o empreendedor muitas vezes ele se vê doente justamente pela quantidade de energia que ele precisa demandar para aquele negócio que ele se estrutura. Então eu falo que algumas coisas você precisa, e você já ouviu de mim isso no consultório, precisam ser inegociáveis. Então a gente precisa ter alguns compromissos inegociáveis com a gente mesmo. Então a atividade física precisa ter seu horário negociável. E qual é o problema? É porque o empreendedor geralmente é ele tem um perfeccionismo ali nele, ele tem um nível de autoexigência muito grande. Então ele quer se exercitar todos os dias, mas ele não tem uma agenda que permite isso. Aí ele precisa entender que exercitar-se 3 vezes na semana é melhor do que não se exercitar. Que ter 2 refeições bem balanceadas no dia é melhor do que seguir inteiramente um cardápio passado pelo nutrólogo ou pela nutricionista. Que conseguir ir à igreja, se essa é a fé que ele professa, uma vez na semana, é melhor do que não ir, talvez ele não consiga nesse momento ir todos os dias. Então, o 8 ou 80, ele é muito pouco sustentável por muito tempo. E o empreendedor, ele tem esse perfil, né? Ele quer um nível de autoexigência muito grande que só serve para ele o 80. Ou ele está no 8 ou ele está no 80. Então eu recebo hoje muitos pacientes que falam assim, Lindbergh, em algum momento eu me perdi ali. Então eu me vejo há 2 anos sedentário, há 3 anos sedentário, ganhando peso, indisposto, com meus hormônios desregulados, com a minha vida matrimonial ali bagunçada. Então eu falo que é muito mais fácil viver no 40. E no 40 não quer dizer que você seja mediano ou medíocre. É viver de uma maneira sustentável. Porque vai ter momentos que sua empresa vai te exigir mais, vai ter momentos que sua saúde vai te exigir, vai ter momentos que sua família vai te exigir, e você vai precisar equilibrar isso. E o nosso corpo dá sinais. Eu acho que uma das minhas funções enquanto médico do esporte, nutrólogo, ortopedista, é te ensinar a escutar os sinais do seu corpo. Porque eu falo que ele começa te dando pequenos sinais, ele começa a gritar,
E se você ignora, até ele te parar, falar, olha, agora não tem família, não tem empresa, não tem nada. Agora você vai ter que parar e olhar para você. Então a gente tem que evitar que esse momento chegue. É buscar esse equilíbrio com aquilo, como a gente falou, se a gente vive a era do valor, o seu equilíbrio perpassa naquilo que tem valor para você, no que é mais importante. E no que, naquele momento, você consegue sacrificar um pouco em prol de um bem maior. A produtividade hoje ela é muito importante para todos nós, mas a produtividade ela perpassa, igual você falou, por esse equilíbrio de vida, porque senão eu não tenho a produtividade. Esse é um ponto importante. Eu gosto muito do livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ele trabalha muito aquilo que a tríade, né, que é aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é circunstancial. Quando eu faço esse trabalho de mentoria com as pessoas, eu trabalho muito nessa linha, exatamente dizendo isso. Olha, por exemplo, você precisa saber que todo ano você precisa fazer os seus exames de sangue e levar no profissional e avaliar aquilo para você entender como você está. Porque se você tem uma carência ou um excesso de uma vitamina, por exemplo, com toda certeza aquilo está interferindo na sua produtividade, não é isso? E isso faz a diferença, sim. Então, o ponto importante quando você busca um profissional é justamente porque ele te ajuda a perceber e te ajuda a dar passos para você mudar algo que está te impedindo de ser mais produtivo e está atrapalhando o seu equilíbrio de vida. Exatamente. Então, essas próprias questões, igual você fala das vitaminas, eu sei que a gente chega lá, você olha, me pede os exames e tal, Gregório, olha, tá faltando isso daqui, Gregório, como é que tá a academia, Gregório, como é que tá isso, vamos equilibrar isso, vamos fazer isso, né? É um pouco disso, né, a questão das próprias vitaminas que estão presentes no corpo ou estão em excesso no corpo, né? Sim, exatamente. A gente precisa se nutrir, né? Essa é a questão. O nosso estilo de vida precisa nos nutrir. Então, você, quando faz exercício, você produz hormônios importantes para essa produtividade. Quando você se alimenta de maneira balanceada, você está recebendo vitaminas e minerais, nutrientes importantes para essa produtividade. Quando você usa suplementos que você, sem uma prescrição, sem uma orientação, às vezes você está com excesso de vitaminas que também comprometem a sua produtividade. Então, hoje é muito comum isso, né? A gente tem os encontros e bate muito papo, tô tomando isso aqui, tá me ajudando demais, mas o que funciona para mim não funciona para você. O que está em deficiência em mim pode estar em excesso em você. Então, esse é o problema do uso indiscriminado hoje de suplementos, até de hormônios feitos por muitos colegas aí. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo precisa estar em harmonia, que a sua produtividade nada mais é do que reflexo da conexão mente-corpo que você faz. Que bacana. Me diga uma coisa, em termos de gestão, o que na sua opinião, é o grande aprendizado para a gente ser um bom gestor? Né? O pessoal está nos ouvindo, nos acompanhando, bem interessado. A entrevista tem vários viés, né? Vocês reparam para você ver, a entrevista do Dr. Lindbergh tem vários viés. E o que é essencial na sua visão para ser um bom gestor? O que você aprendeu nesse período todo, tendo que fazer gestão, estudar gestão e estar aí, né, como gestor também, além de médico? O que foi o grande aprendizado e o que você percebe? Opa, esses pontos eu tenho que estar atento. Eu acho que tem 3 pontos principais, eu diria. O primeiro, eu acho que é viver sua verdade. A sua gestão, ela precisa perpassar pela sua verdade. Você precisa acreditar naquilo que você está construindo, que você está enxergando. Então, se aquilo não é uma verdade para você, você não vai conseguir transmitir aquilo. Você não vende o que você não acredita. Esse é um fato. Eu falo isso muito lá na clínica. Eu não posso colocar uma tecnologia que eu não acredito, porque eu simplesmente não vou conseguir vendê-la. Sim. E ela precisa girar. Sim. Então, o primeiro passo para mim, para a gestão do negócio que seja, é viver sua verdade. Depois, é aceitar a importância da rotina. Às vezes a gente tem essa ideia, e eu falo que é muito cultural, até do brasileiro, que a rotina nos aprisiona, mas a rotina, na verdade, ela nos liberta, né? Porque ela nos permite sair dela sem prejuízo em alguns momentos. Então, entender que a gestão precisa de uma rotina e que você não é escravo daquela rotina. Na verdade, aquela rotina de gestão que te liberta, e aceitar que eu acho que, se você conhece muito mais empreendedores que eu, mas o perfil ansioso também é um denominador comum, porque a gente quer enxergar um pouco antes de todo mundo e a gente precisa, e isso nos gera uma ansiedade, mas
eu aprendi que a gente precisa aceitar que algumas coisas levam tempo, que existe uma curva de aprendizado, que a gente pode sim encurtar esse caminho, mas que não existe atalho. Simplesmente é muito diferente entre encurtar o caminho, encurtar essa curva de aprendizado, de procurar um atalho. Então aceitar que algumas coisas levam tempo. Eu tinha uma dificuldade muito grande nisso, tanto como gestor quanto em médico. Às vezes eu pensava, gente, por exemplo, pacientes que eu acompanho há mais tempo como você, nossa, naquela época, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse abordado dessa maneira, mas hoje eu entendo que hoje eu sou um médico melhor do que há 5 anos, e hoje eu sou um gestor melhor do que há 5 anos, e daqui a 5 anos eu quero estar falando que eu sou um médico melhor do que em 2025 e um gestor melhor do que em 2025. Então aceitar o tempo e essa curva de aprendizado e o quão mutável é tanto o mercado quanto nós somos, isso eu acho que acalma um pouco os ânimos, acalma um pouco o coração do empreendedor, sabe? Então eu falaria que tem uma tríade da gestão para mim, que é verdade, rotina e tempo. Aceitar isso. Que bacana. Gente, quantos aprendizados, né? Quantas coisas boas a gente vai aprendendo aqui com o Dr. Lindbergh, e eu diria para você, né? Gestão, a gente precisa aprender. Ninguém sabe tudo que não possa aprender, né? Ou que não possa tomar decisão errada porque não abriu a mente, né? Por isso que eu sempre digo que a gente tem que estar aberto, né? Aquilo que está surgindo de novo, aquilo que talvez dentro do nosso negócio já não funciona mais, por mais que tenha tido sucesso há anos, e eu preciso estar atento a isso. Então essa mente aberta, ela faz sim a diferença na vida do empreendedor, para você não correr o risco de continuar com uma ideia que ela já não funciona mais para o seu negócio. Então, de fato, é preciso, né, em termos de gestão, a gente diz isso, existe uma leitura de cenário, de mundo, que ela acontece o tempo inteiro, e você precisa ter tempo para olhar, para parar, para analisar, para perceber, para conseguir ter aquele momento seu para você enxergar de maneira diferente o seu negócio, até por fora do seu negócio. E quando você faz isso, às vezes com exercício físico, né, com outra atividade, com equilíbrio com a família, tudo isso ajuda. Quando você volta, né, a sua mente, ela já deu tempo dela poder, né, digerir algumas coisas, e isso faz com que você enxergue, né, tenha uma visão diferenciada, e ali pode surgir muito insights que são fundamentais para o seu negócio. Dr. Lindbergh, coisa boa, agradecê-lo, né, por essa entrevista maravilhosa, com vários insights. Eu tenho certeza que quem está assistindo em casa está percebendo o quanto isso é importante. Eu queria que você deixasse aí suas dicas, né? Pode ser como médico, como empreendedor, para aqueles que estão aí nos acompanhando. Que dicas você deixa para eles, seja em termos de vida, de negócio, né? O que você quer deixar aí de dicas para nós? E já aproveitando também, né, na hora que você der a dica, para falar do seu legado, né? O que você quer deixar como legado? Sim, então, é difícil isso, né? Mas eu acho que é realmente essa visão, como você falou, não é coincidência que os melhores insights que a gente tem sobre o nosso negócio acontecem quando a gente está fora do nosso negócio, né? A gente só enxerga a ilha quando a gente sai da ilha. Então, aceitar esses momentos de ócio, o ócio criativo, ele realmente existe, e que realmente a empresa, ela é sim reflexo do dono. Não, a gente precisa aceitar essa verdade. Eu passei a sofrer muito menos quando eu aceitei que eu era a Salp e a Salp era eu. Mas nessa transição de deixar de ser um negócio para ter um negócio, como a gente estava falando até antes de começar, mas que a gente precisa entender que realmente a empresa só vai ser saudável a partir do momento que quem está por trás daquilo também está saudável. E não só fisicamente, mas também emocionalmente. E que existe essa conexão. Então busque estar saudável dentro do seu equilíbrio, dentro das suas possibilidades. Falo que existe o ideal e existe o real mais próximo do ideal que a gente consegue chegar naquele momento da vida. Então a nossa empresa saudável, ela depende de você estar saudável antes disso. Tenha alguns tratos inegociáveis, da mesma maneira que eu tenho certeza que todos têm algumas questões inegociáveis dentro da empresa. Toda empresa tem valores inegociáveis, né? Mas então esse empreendedor, essa pessoa por trás, essa mente pensante, ela também precisa ter alguns acordos e alguns valores inegociáveis, e que é muito fácil na rotina e nos desafios que o empreendedor tem hoje, da gente acabar se esquecendo e deixando
muito enterrado esses valores inegociáveis. Então, a gestão ela precisa ser reflexo de uma pessoa saudável, de uma pessoa feliz, e eu acho que esse talvez seja o grande legado que a gente pode deixar. O legado da SALP, eu digo, é realmente mostrar que a gente acolhe histórias e não clientes, que cada pessoa tem a sua história e que é possível conectar a história de vida dessa pessoa com o histórico de saúde dela e entregar para ela o que mais importa. Então eu acho que talvez seja hoje, eu brinco que a gente é uma saúde de alto padrão, mas que a gente não segue padrões, a gente eleva o padrão. E a gente eleva o padrão exatamente acreditando nessa medicina, nessa saúde que te olha nos olhos, uma pessoa totalmente diferente das outras, que precisa de um cuidado diferente. Então eu acho que o meu legado é realmente mostrar que cada pessoa precisa ser tratada de uma maneira diferente e que eu preciso te entregar o que realmente importa para você. Não só uma receita, não só uma sessão de fisioterapia, não só uma sessão de pilates, não só uma consulta médica, mas entregar aquilo que mais importa, isso que é valor. E através disso, obviamente, fazer uma empresa saudável, uma empresa que realmente impacta a vida de outras pessoas. O meu legado, se eu pudesse escolher, era esse, é criar uma empresa que impacte a vida de outras pessoas, e eu acho que a gente tem feito isso aos poucos. Que bacana. Qual que é as suas redes sociais, se o pessoal quiser acompanhar, como que faz? Então, nós estamos no Instagram da SALP, @salpsaúde, salp.saúde, e o Dr. Lindberg, DR Lindberg, com D mudo. E nós estamos localizados também na Avenida José Corrêa Machado, 1350, logo ali próximo ao IB Shopping. E vai ser um prazer receber você mais uma vez, quem não nos conhece, que seja para uma consulta, que seja para uma liberação miofacial, que seja para uma fisioterapia, ou que seja para um café ou um chá com a gente. Nossas portas estão sempre abertas. Que maravilha. Olha, vou deixar uma frase aqui de tudo que eu peguei do final dele aqui. Empreendedores saudáveis constroem empresas saudáveis. Exatamente. Empreendedores doentes constroem empresas que também estão doentes, né? Vamos ficar com essa frase aqui que eu acho muito bacana. Bom, quero te agradecer muito por este momento. Lembrar que eu fico muito feliz do Super Greg já poder ter te ajudado, né? Muito. Eu digo que o Super Greg, ele ajuda as pessoas a sair, né, da sua procrastinação, a ver o mundo de uma maneira diferente. Então é um mentor aí, o Super Greg, que está sempre conosco. Doutor, esse copo que você está bebendo água é a caneca do Greg, do Super Mentor. Olha lá. Né? Então a caneca do Greg, o nosso mascote, o Gregório, que foi feito pelo meu amigo Márcio Leite, um grande abraço para ele, né? Tá aqui o Gregório, né, o meu mascote. Então, o pessoal fala que parece mesmo comigo, com esse sorrisão, esse olhar, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Quero te entregar o nosso troféu aí, tá? O nosso troféu do pódio, tá bom? O troféu aí do pódio para você, que você é uma pessoa do pódio, né? E a sua história de vida mostra isso. E eu sei que você não só está no pódio, você está sempre procurando, né, continuar no pódio, que isso a gente sabe que faz parte de pessoas inovadoras, empreendedoras como você. Minha gratidão, suas últimas palavras, agradecimento, pode ficar à vontade. Muito obrigado Gregório pelo convite, e eu acho que mais do que falar, a gente precisa viver, né, isso que a gente fala, e você, por te conhecer um pouco, você vive isso, então você tem sua gestão profissional, mas você consegue ter uma gestão da sua espiritualidade, de dedicar seu tempo, é uma questão, inclusive, que eu tenho profunda admiração pela gestão de tempo que você faz, com seus valores inegociáveis, uma família linda que eu tenho o prazer de conhecer também, extremamente estruturada e feliz, uma espiritualidade que te traz essa felicidade, e eu acho que é por isso que a gente precisa reconhecer pessoas que fazem essa gestão melhor do que nós e aprender com elas. Então foi assim que eu aprendi em determinado momento com você, aprendo sempre que a gente conversa, e essa troca de experiências, eu acho que todo mundo tem um pouquinho a ensinar, um pouquinho a aprender, né? E foi um prazer estar aqui com você, e eu estou sempre à disposição, a SALP está sempre de portas abertas. Que maravilha, o nosso agradecimento ao Dr. Lindberg, a SALP, né, o nosso desejo de que sempre continue, né, ajudando os seus clientes como ele tem ajudado, inclusive a mim, no qual eu sou muito grato. Pessoal, então, mais um episódio do Pódio. Você sabe que aqui você está no pódio, porque aqui você pode, porque aqui grandes empreendedores, pessoas do pódio, passam trazendo suas histórias de vida, seus modelos de negócio, seus pilares de sucesso, porque você também está no pódio.